Boa noite! Cá estamos nós hoje para mais uma live dos 40 dias de oração. Serão 40 dias orando pelo nosso país, 40 dias orando pelas famílias, 40 dias orando e profetizando sobre o caos, governando na presença de Deus e declarando as respostas, declarando a promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida do nosso país, das famílias brasileiras. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos de Salmo 18. Para quem está chegando agora, o combinado é sempre chegando e dizendo a cidade de onde está assistindo, de onde você está agora, tá bom? Eu vou lendo hoje aqui sobre o Salmo 18, os versículos, alguns entendimentos. Ao final, nós vamos profetizar, orar e teremos também uma atividade prática para os próximos dias. Aí aquelas pessoas que sentem no coração de fazer, fazem, as outras não precisam fazer, tá tudo bem, ninguém é obrigado a fazer. Mas se sentiu no seu coração, acho que isso é uma boa coisa para mim, vai lá e faz, porque vai ser benção, tá? Hoje comecei um pouquinho atrasadinha, porque eu cheguei correndo da rua. Hoje a gente saiu com a família e agora vamos fazer umas comprinhas e chegamos em cima da hora. Bem-vinda, Priscila de Butiá, olha aí, vão colocando a cidade de vocês que eu vou falando aqui. Bem-vinda todo mundo! Que Deus abençoe nesse sábado à noite. Espero que vocês estejam descansando, estejam em família, né? Estejam curtindo a casa de vocês, o lar, que é tão bom, né, gente? Quando a gente tem, assim, um tempo para curtir, para se cuidar, né? Hoje eu saí para fazer umas comprinhas de umas roupas que eu tava precisando, sabe? Quando a gente já tá com tudo, assim, no armário já defasado, aí sair para cuidar um pouco de mim, do maridão, é tão bom, né? Quando a gente tem esse tempo pra gente, e é muito importante que a gente também separe tempo para isso, né? Sejam bem-vindos, Patrícia, Daniel, Isadora, boa noite, vão dizendo da cidade de vocês aí, tá? Eu vou começar a leitura para a gente não se demorar muito. Nós vamos ler hoje sobre o Salmo 18. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Salmo 18, dos 16 ao 19. Nós vamos hoje falar sobre DNA da guerra, tá, gente? Estejam comigo. Aline Poder de Bento Gonçalves, Isadora de Santa Cruz do Sul. Ai, que legal vocês aqui, viu? Versículo 16 ao 19, a gente leu do Salmo 18, tá? Vamos falar sobre o DNA da guerra. Nem sempre Deus o livra com uma espada em punho. Algumas vezes ele apenas estende a mão. No Salmo 18, Davi não relata uma estratégia de guerra, mas um resgate sobrenatural. Ele foi tirado das muitas águas, um símbolo de opressão, caos, aflição, e levado para um lugar espaçoso. Deus não o tirou apenas do inimigo, mas o reposicionou. Muitas vezes a gente se encontra nesses ambientes, né? Como diz aqui o texto, de muitas águas, que parece que a gente está realmente se afogando, né? Diante de tanto problema, de tanta angústia, aqueles sentimentos que vão se apoderando da gente, que vão nos aprisionando de certa forma, que parece realmente que a gente está mergulhado em muitas águas e não consegue sair daquilo ali. Deus não apenas o tirou do inimigo, mas o reposicionou, que o texto fala, né? Pois eram mais poderosos, mas o Senhor me serviu de amparo,
Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. Deus, ele não quer só te salvar dessa situação. Deus não quer só salvar o Brasil dessa situação, mas ele quer reposicionar o Brasil, reposicionar a tua família, reposicionar você, os seus negócios, a sua empresa. Ele quer te salvar e reposicionar, colocar em um lugar espaçoso, como diz aqui o texto do Salmo 18. Assim como no Êxodo, quando o povo estava encurralado entre o mar e os egípcios, Deus não veio como uma estratégia previsível. Ele liberou o vento do Oriente e abriu um caminho onde não havia. Muitas vezes a gente não está vendo esse caminho, né? Sabe quando a gente olha com os olhos naturais e olha para um lado e olha para o outro e pensa, meu Deus, eu não estou vendo esse caminho, eu não consigo ver uma saída para a minha empresa, eu não consigo ver uma saída para os meus negócios, eu não consigo ver uma saída para a minha vida financeira. A gente tem que pensar o seguinte, nem sempre Deus vai agir com uma estratégia previsível, aquela que a gente enxerga, até porque essa a gente mesmo faria, né? Vamos combinar? Se a gente é capaz de enxergar, de perceber, de entender, a gente dá conta de fazer, não é? Mas Deus, ele vem com essa estratégia imprevisível, com aquilo que a gente muitas vezes não espera. E é por isso que nós temos nos posicionado no mundo espiritual da oração, assim como Davi fez, para que nós possamos atingir esse nível de perceber que Deus tem essas estratégias, sobrenaturais para a nossa vida. Não é no natural, não é com os olhos naturais que nós vamos conseguir ver essas estratégias, né? Vamos lá. Ele liberou o vento do Oriente e abriu um caminho onde não havia. A nuvem e os anjos mudaram de posição, foram para trás e ficaram entre o povo e o inimigo. Esse é o poder do invisível protegendo o visível. Qual DNA tem operado em você? O de um escravo condicionado a obedecer por medo ou de um guerreiro, treinado para seguir instruções mesmo quando não fazem sentido? Deus está nos movendo de uma estrutura de sobrevivência para um posicionamento de governo. Seu clamor não é para fuga, é por estratégia. Gente, que parágrafo poderoso. Vamos ler de novo isso aqui, vamos pensar junto? Qual o DNA que tem operado em você? É o medroso? É o fujão? É o covarde? É o escravo? Você está condicionado a obedecer, o de um escravo, né? Que está condicionado a obedecer por medo? Ou você é um guerreiro, treinado para seguir instruções mesmo quando não faz sentido? Muitas vezes, em uma guerra, não faz sentido a ordem, muitas vezes, que você recebe, né? Esses dias eu assisti um filme, Soldado Americano. Acho que é o nome, Sniper Americano, um filme muito bom, um filme de guerra, bastante morte e tal, quem não gosta disso não assiste, por favor, porque tem bastante, mas um filme de bastante estratégia, né, e eu fiquei pensando, muitas vezes, você é ordenado, vamos dizer assim, a fazer alguma coisa que na hora você não entende por que tá fazendo assim, né, mas com o tempo, com o processo acontecendo, vai se compreendendo o porquê daquela estratégia, né? Qual o DNA que tem operado na gente? Um soldado, um guerreiro é treinado para seguir instruções mesmo quando não faz sentido para ele mesmo. Deus está nos movendo de uma estrutura de sobrevivência para um posicionamento de governo. Deus, ele não quer te ver só sobrevivendo, tá? Deus não quer ver o Brasil só indo aos trancos e barrancos, não. Deus, ele quer nos tirar dessa estrutura de sobrevivência para um posicionamento de governo. Na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa saúde, como eu sempre tenho falado, nós estamos profetizando sobre todas as áreas, porque todas essas áreas da nossa vida fazem parte também do levantar do nosso país. Quando nós estamos fortes, quando nós nos levantamos,